Você sente que tem potencial, mas não consegue destravar. Sente que tem alguma coisa ali te prendendo. Você sabe o que você precisa fazer, mas você procrastina. Ou você pode até pensar, não vai dar certo mesmo, então eu não vou nem tentar, não vou nem fazer. Você sabe que é capaz, mas duvida de si, começa projetos e abandona pelo caminho. Tem muitos sonhos, mas tem medo de se expor. Você começa a pensar, mas o que há de errado comigo? Talvez não seja falta de potencial. Talvez sejam padrões aprendidos que estão tentando te proteger. Quando a gente pensa no adulto que a gente é hoje, né? O adulto que a gente é hoje não começou hoje, né? Começou lá na nossa infância, na nossa adolescência, com as nossas experiências, com os nossos cuidadores, né? A nossa primeira infância, do 0 aos 7 anos, diria até os 10 ali, depois, né, dos 10 até os 20, até os 18, é uma fase onde a gente está desenvolvendo a nossa personalidade, onde a gente está desenvolvendo, aprendendo habilidades emocionais. Então, toda relação, né, que a gente vai ter nessa primeira infância, ela vai influenciar na nossa relação com nós mesmos. Então, para pensar. Quem que eram os teus cuidadores da primeira infância? Você tinha pai, mãe, era avô, era avó? Quem que estava ali no teu círculo? O que essas pessoas costumavam dizer para você? Como que era ali, né, o dia a dia com essas pessoas? Eram pessoas que te motivavam, que chegavam e falavam assim, não, olha, você está passando por um momento difícil, né? A criança ali tem muitas frustrações. Tinha um adulto ali que acolhia, um adulto que falava, olha, você não conseguiu dessa forma, mas talvez dessa você consegue, né? Ou eram ali falas do tipo, não, você não vai conseguir, não, nem tenta, isso aí não dá futuro, isso aí não vai dar certo, né? Como é que era esses diálogos, né? Então, a infância, existe uma frase, a infância, ela é uma terra que a gente pisa pro resto da nossa vida e a gente vai pisar. Então não adianta a gente pensar que não, a infância não influencia, nem sou mais criança, já sou um adulto, né? A sua criança, a gente costuma ver aí falarem que a criança interior, ela está com você e é real, né? A criança que você for, o adolescente que você for, tá aí com você, né? E aí, dependendo da forma como você cresceu, como você se desenvolveu, como você aprendeu a falar com você, como você aprendeu ali, né, se você conseguiu desenvolver habilidades para lidar com essas questões que eu trouxe no começo do vídeo, dependendo como que você aprendeu a lidar com isso, se você não aprendeu, a gente tem aí um adulto, né, que é você hoje. Muitas das nossas respostas atuais, elas foram construídas na nossa infância, na nossa adolescência, com as nossas experiências. Então não foi só uma experiência, né, que te trouxe aqui, que fez você pensar como você pensa. Né? Então para pensar, como é que você reage a críticas? Como é que você age quando alguém te critica? Para pensar. Qual foi a primeira vez que você foi criticado, que você lembra assim, fala, nossa, essa crítica aqui me pegou? Provavelmente você vai ter uma memória aí da tua infância, da tua adolescência, ou até recentemente. Como é que você reage, né, diante disso? Como é que você lida com erros? Como é que você pede ajuda? Como é que você estabelece limites ou não estabelece limites? Como é que é a forma que você dialoga com você mesmo? Quais são os seus pensamentos a respeito de você mesmo? O que você pensa a respeito de você mesmo? Tudo isso não é uma construção que começou há 2 anos atrás. Não, é uma construção que vem lá da tua infância, da tua adolescência. Por isso que é importante a gente olhar para isso e entender. Pera, como que eu aprendi, né, a falar desse jeito, a pensar dessa forma? Muitas pessoas que têm padrões ali, padrões inflexíveis, que são pessoas que se cobram demais, pessoas que acham que tem que dar conta de tudo, então a pessoa fica, eu tenho que fazer isso, eu devo fazer isso. Né? Pessoas que têm um certo padrão inflexível, né? Esse padrão inflexível não surgiu do dia para a noite. Não, eu era assim ontem. É um processo, né? Através das nossas experiências. E muitas dessas experiências, elas vêm dessa nossa infância.
né? Principalmente dos cuidadores. Então, né, claro, e a gente olha assim, não só da importância de como a gente, se você é pai, se você é mãe, né, se você tem contato com uma criança, o que você está ensinando essa criança? O que essa criança está aprendendo com você? Né? E aí, claro, a gente tem que, primeiramente, modificar nós mesmos para que a gente possa dar o exemplo, para que a gente possa ensinar. E é muito difícil, porque tem padrões que são muito fortes e são muito difíceis de mudar. Né? É muito difícil. E ainda mais se você não reconhece isso, de onde veio isso, nossa, eu tenho esse comportamento, é mais difícil ainda. Né? Já é difícil mudar. E quando você reconhece que tem esse padrão, é mais fácil. Né? Então é um processo, né, que a gente precisa aprender a lidar. E principalmente quando você tiver, né, esses pensamentos de nossa, eu sei que eu tenho essa potência, mas tem uma coisa que me trava. Para pensar na tua infância, na tua adolescência, experiências. Talvez você não queira lembrar de alguém específico que foi rígido com você ou que disse alguma coisa, né? Então lembra de uma experiência. O que você chutaria? Porque às vezes também a gente cria uma certa resistência porque a gente tende a idealizar muitas vezes os cuidadores, seja pai, mãe, avô, avó, irmão, quem tava ali, a gente, não, mas não foi bem assim a história. Só que aquele aprendizado foi concluído, aquele aprendizado, ele foi internalizado em você. E não quer dizer porque é pai, mãe, avô, avó, cuidador, tio, tia, que a pessoa tá certa nas atitudes, às vezes no cuidado, na forma que fala. Né? A gente precisa tirar o véu e entender, peraí, não, esse comportamento que essa pessoa fez foi tóxico, sim, essa fala não foi legal, veja bem, a forma que essa pessoa direcionou não foi das melhores, e muitas vezes, eu não tô falando aqui que os cuidadores fizeram isso de propósito, não, porque eu quero ferir, não, às vezes realmente era o melhor que eles podiam fazer, uma forma de proteger, de cuidar, mas que não trouxe um adulto funcional hoje, cheio de medo, cheio de trava, cheio de bloqueio, cheio de problemas ali relacionados à autoestima, a impor limites, né? E aí, claro, que na vida adulta, cabe a nós nos responsabilizarmos por mudar isso. Olhar para isso e falar, tá, isso aconteceu, foi essa forma que eu aprendi. E dá para ser diferente. Claro que é mais difícil, mas dá para ser diferente. Com muito autoconhecimento, muito trabalho, muito olhar para si, né? E realmente tirar um tempo para olhar para si, entender, putz, olha como eu aprendi, olha a forma que eu lido, por que eu tenho essa trava, né? E é investigar, o autoconhecimento é um processo investigativo. Não é só você, eu gosto dessa cor, eu gosto de comer isso. Isso não é, isso é um pouquinho do autoconhecimento talvez, mas o autoconhecimento ele tá muito no lugar do desconhecido, que a gente não conhece, a gente precisa investigar para entender, para elaborar, para modificar, para aprender diferente, construir uma versão melhor de nós mesmos. Tem uma frase que eu quero trazer aqui, que é assim, antes de você aprender quem você era, você aprendeu através do olhar das pessoas ao seu redor quem você deveria ser. Olha que forte isso. Então, antes da gente aprender de fato quem a gente é, o que a gente gosta, o que a gente quer fazer, o que a gente não quer fazer, a gente aprendeu através do olhar do outro, muitas vezes o cuidador, né, na primeira infância, na adolescência, ao que as pessoas queriam que a gente fosse, o que a gente deveria ser. Ao nosso redor, falando quem nós deveríamos ser, né? Muitas vezes a criança, nós temos muita potência, né? Quando a gente é criança, a criança ela é criativa, ela é ativa, ela é espontânea, né? E dependendo ali da forma, né, que a gente teve esse olhar de como a gente deveria ser, não. A criança, então, ela era muito assim, muito enérgica, queria brincar, tinha muita criatividade. E ali os cuidadores, não, você não pode ser assim, você tem que ser assim. Foram colocando essa criança numa caixa, né? E que se tornou aí você, né? A sua versão adulta. E por que será que você tem medo
Não, eu não vou me expor, não, eu não posso falar isso, não, eu não posso pôr limites, porque se eu coloco limites eu não sou bom, eu não sou boa. E aí as pessoas não vão gostar de mim, né? Porque lembrando, na infância a gente quer o amor, a gente quer pertencer, porque senão a gente morre. A gente precisa nascer e alguém queira nos amar e queira nos cuidar, nos proteger, senão a gente morre. Põe o neném, nasce o neném, coloca o neném ali em cima. Ele vai morrer em poucas horas, então a gente precisa desse cuidado. E muitas vezes vem desse olhar de, poxa, eu preciso agradar o outro para que eu seja visto, vista, reconhecido, né? E aquilo que o adulto fala para a criança é muito importante, muito valioso, né? Então, se você ouviu na tua infância, nossa, você é muito sensível, nossa, você é muito chato, nossa, você é muito brabo, né? Nossa, você é muito chorão, nossa, você é insuportável, e outras coisas que muitos de nós ouvimos, muitas crianças escutam, né, que a gente vê muitos pais falando para os filhos. Isso vai construindo a personalidade, não só a personalidade, como a autoestima da criança. Consequentemente, a nossa autoestima, enquanto adultos. E na infância, a forma como nós fomos tratados é, muitas vezes, a forma que a gente se trata hoje. Se você não olha para isso, se você não faz terapia, não mudou ainda, muito provavelmente a forma que você se trata é a forma que você foi tratado lá na tua infância, na tua adolescência, nas suas experiências. E aqui a gente entra num ponto também, que eu posso até fazer um vídeo depois sobre isso, sobre relacionamentos. Por que tem pessoas que entram em relacionamentos tóxicos e ficam nesses relacionamentos e não saem? Muitas vezes a gente busca o familiar. E o familiar não quer dizer que é bom ou ruim, é o familiar, é o conhecido. Poxa, se eu conheço que essa forma de amor e ser amado, então eu vou procurar pessoas que se encaixem nessa minha visão de amar e ser amado. Só que muitas vezes você aprendeu isso lá com os cuidadores, o seu pai, a sua mãe, nas relações, que isso era o amor. Mas se isso é o amor, como é que eu vou ver que essa outra coisa também pode ser o amor? Então você tem que fazer uma reconstrução. E aí é um outro processo, né? Papo para um outro vídeo. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, deixa aqui embaixo. Mas voltando a falar sobre a infância. Então, muitas falas que você escutou na infância. E, novamente, falando, às vezes os cuidadores, eles não tinham a intenção de que, não, eu quero criar traumas, eu quero que meu filho seja um adulto disfuncional, tenha medos e que não siga os sonhos dele e que não acredite nas suas potências. Não, não é intencional. Muitas vezes é passado, né? É a forma que eles aprenderam, então eles vão passar pra você. Se você não olhar pra isso e mudar, você vai repetir, né? Então, às vezes é um padrão, é um ciclo. Às vezes sim, tem pais e cuidadores que são narcisistas, são tóxicos, são manipuladores, né? E aí a gente tem que, né, colocar na balança. Mas a maioria de nós não, a maioria de nós, os nossos cuidadores, queriam nos proteger. E a melhor forma que eles viam de proteger, às vezes, eram com essas palavras, né? Poxa, não vai por esse caminho, né? Vai por esse aqui é mais seguro. Mas não era o que estava no seu coração, não era o seu dom, não era o seu talento. E talvez eles não enxergavam isso. E aí hoje você se pergunta, nossa, mas por que eu tenho tantos bloqueios? Porque eu não consigo. Você aprendeu. E você pode aprender diferente. É um processo. Assim como foi um processo você aprender a se tratar dessa forma, se ver dessa forma, vai ser um processo você aprender novo, diferente. Mas o simples fato de você ter a consciência disso vai te levar a ter um conhecimento, a mudar a forma como você se enxerga, a mudar a forma como você fala com você. E hoje você não vai ter mais o seu pai, a sua mãe, o seu cuidador pra te dizer, olha, você consegue, você dá conta, você é capaz. Você não vai ter isso muitas vezes, né? Se você tiver alguém ali do seu lado, né, que te apoia, ótimo. Mas é um trabalho muito mais internamente, é você com você. É você olhar para as suas capacidades, suas potencialidades, olhar para os seus defeitos também e modificar. Claro, né? Nós temos que trabalhar muito em nós, ninguém é perfeito. E é você com você, dando aquilo que você precisava ter recebido. O que eu aprendi sobre mim dentro daquela relação. O que você aprendeu sobre você dentro da relação com o seu pai?
que você aprendeu sobre você dentro da relação com a sua mãe? O que você aprendeu sobre você da relação com seus avós, com seus irmãos, seus amigos? O que você aprendeu? Olha que forte. Nossa, eu já forte. E a gente idealiza muito, né? Nossa, eu queria que tivesse sido assim. Não, nossa, tinha que ter sido dessa forma. E foi da forma que foi. E às vezes vai doer. Às vezes é igual eu falei, às vezes tem pais e mães que, né, nem deveriam ser pais e mães. Às vezes a gente também sente uma certa tristeza, porque foi muitas vezes a forma que eles aprenderam também. E é o melhor que eles podem fazer. E é importante você olhar para isso. O que eu aprendi sobre mim dentro daquela relação. Para pensar um exemplo que a gente tem, infelizmente, muito presente na nossa sociedade. Filhos, crianças que cresceram só com a presença da mãe. O pai e a mãe se separaram e essa criança cresceu com a mãe. E aí o pai não liga, o pai não procura, o pai diz que vai buscar e não busca. Às vezes o pai nem liga, às vezes o pai nem quer saber sobre aquela criança. O que fica na vida de uma criança? O que fica na cabeça de um adolescente? O que fica na cabeça de um adulto? Talvez uma rejeição, talvez eu não mereço ser amado, eu não sou amado, eu nunca vou ser amado. Eu não tô dizendo aqui que só você tem uma questão que você não se sente amado porque o seu pai não te amou. Se você teve, assim, uma vida que é difícil, outras relações que te proporcionaram isso, se você conseguiu aprender, se você cresceu com uma boa autoestima, que outro cuidador veio, conseguiu suprir e teve isso, não vai dizer sobre o seu pai, né? Mas muito provavelmente, na maioria dos casos, a gente olha pra isso e fala, realmente, ali faltou. Ali teve uma lacuna. E é o que a gente vê em muitos casos, né? Tem pessoas que, né, conseguem ali desenvolver isso que eu falo. Não quer dizer porque, eu vejo muito isso aí, olha, eu fico assim, não, porque você não teve seu pai presente e você tem um problema com a sua autoestima e aí você, é uma correlação. Não é uma causa e um efeito, é uma correlação. Não é uma causa e um efeito. Pode ser que sim, faça sentido, mas a gente tem que analisar caso a caso. Então, esse exemplo que eu dei pode fazer sentido, mas é referente àquela relação. Se você teve outras relações que você conseguiu suprir e que, né, conseguiram de alguma forma ali te envolver, talvez nem seja tão significativo. Talvez você, no processo, você tenha conseguido ressignificar e entender. Mas muitas vezes não é assim que acontece. Qual que é a relação que você teve com a sua mãe? O que a sua mãe dizia pra você? Como era essa relação? Era uma relação afetuosa? Era uma relação de conflito? Era uma relação de acolhimento? O que você aprendeu sobre você naquela relação? O que a sua mãe dizia sobre você? Né? A criança, ela não pensa isso. Nossa, meu pai está emocionalmente indisponível, ele não vai poder vir aqui me buscar, né? Porque daí ele terminou com a minha mãe, daí fica uma relação estranha, ele ainda gosta dela, mas ela não gosta dele. Um exemplo, né? E a criança, ela não vai conseguir fazer todo esse raciocínio. A criança, ela não tem um pensamento crítico. Ela só recebe e muitas vezes internaliza aquilo. E aí a criança, ela não vai pensar, meu pai está emocionalmente indisponível, ela vai pensar, eu não sou importante. Uma criança não pensa, minha mãe está sobrecarregada. Ela pensa, eu preciso não dar trabalho. Uma criança não consegue pensar, meu cuidador tem dificuldade em demonstrar afeto. Ela pensa, eu não sou digno de amor. E essas conclusões, né, que a criança tem, elas podem acompanhar até a vida adulta. Como eu falei, muitos de nós vamos ter que lidar com essas questões, essas coisas, né? A gente vai ter que olhar para isso, para mudar, modificar. As perguntas mais importantes para a vida
é você se perguntar, você se questionar. Como você fala com você quando ninguém está olhando? Internamente, lá no seu pensamento, no seu diálogo. Quando você comete um erro, o que você fala pra você? Quando você está passando por uma dificuldade, como é que é o diálogo interno? Quando você está com medo, o que você fala pra você? Quando você se sente incapaz, quando você sabe o que tem que ser feito, mas você não faz. Qual é a voz que você está escutando? Qual é o tipo de pensamento? Qual é a crença? O que você acredita? Talvez você não esteja apenas lutando com o que está acontecendo hoje. Talvez você esteja lutando com tudo aquilo que você aprendeu que você deveria ser. Ou não sentir, ou não fazer, ou não acreditar em você mesmo. A gente pensa no diálogo interno, ele está muito relacionado com a forma que a gente se trata. E aí você consegue medir, não, peraí, eu tenho que mudar isso. Como é que você se trata quando você está passando por uma dificuldade? Começa a pensar. Muitas vezes esse diálogo interno, ele está reproduzindo vozes, críticas, diálogos do que você aprendeu ao longo da sua vida. Não diz sobre quem você de fato é, mas quem você aprendeu a ser. E aí, voltando à pergunta, né? Por que você se sente travado mesmo sabendo o que precisa fazer? Então, você quer crescer, mas você tem medo, tem receio. E uma parte sua ela quer crescer e a outra parte tem medo do que pode acontecer se você crescer. Porque se você crescer, você vai ser visto, você vai ser reconhecido, você pode cometer erros, você vai ter que assumir responsabilidades, você vai ter que assumir papéis, você vai deixar de agradar, você vai perceber que você precisa mudar relações. Procrastinação, autossabotagem, elas entram como mecanismos para te proteger. E mesmo quando elas não são necessárias, elas vão estar ali, que é um familiar, repetindo, cuidando, protegendo. Destravar isso não é sobre você ser outra pessoa, se tornar outra pessoa. É ser quem você é, na sua essência, na tua personalidade. Só que é você mudar essas vozes, essa forma como você se enxerga. Então, por exemplo, não é você colocar eu preciso deixar de ter medo, e sim, eu posso sentir medo e ainda assim seguir, agir. Não é preciso nunca mais me criticar, eu posso perceber quando estou sendo cruel comigo e construir outra forma de falar comigo. Não é sobre apagar o passado, parar de permitir que o passado determine o seu presente. Talvez a pessoa que você precisa tratar diferente não seja alguém ali na sua vida, mas talvez seja você. E você não precisa passar o resto da sua vida com essas críticas, esses pensamentos, achando que não vai conseguir, que não é bom o suficiente, achar que suas feridas fazem parte da sua identidade ou suas emoções. Você pode fazer diferente. Você pode compreender a sua história sem ficar preso a ela. Você pode honrar tudo que você viveu e escolher fazer diferente. Não pelas pessoas, não para agradar. Você sabe, você não é mais criança, não precisa ficar agradando todo mundo. A pessoa mais importante hoje na sua vida é você. E talvez destravar não significa, talvez, falar para si mesmo, não, eu tenho potencial. Talvez seja finalmente acreditar que você pode usá-lo.